Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso onde nós estamos falando sobre SAS, tá? Antes da gente continuar, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha, se não curtiram pode dar um like, não se esqueçam de se inscrever no canal para que vocês recebam as notificações de nossos vídeos, tá bom? Vamos lá. De acordo aqui com com o nosso índice, nosso cronograma, seria essa sequência que a gente deveria seguir. Porém, nós já temos no canal vídeo falando sobre a instalação da máquina virtual, essa parte de configuração e apresentação da ferramenta. Eu vou disponibilizar esses links, vai aparecer para vocês aí agora aí no vídeo, mas também aqui na descrição, tá? Também temos de biblioteca, então nós já temos esses vídeos, então não vou precisar regravar eles e passar para vocês para não ficar coisas duplicadas dentro do canal, né? A gente já tem um vídeo aí grava outro vídeo falando da mesma coisa, então enfim. Então nós vamos partir logo para a parte dessa estrutura de data step, tá? Onde eu vou mostrar para vocês como a gente faz para criar uma tabela, como nós podemos fazer para criar uma tabela no SAS através do data step e do ProcSQL, tá? Então vamos lá. Eu já estou aqui com a minha máquina, já iniciei ela aqui. Só vou iniciar ela aqui no browser agora, né? Então vou minimizar aqui e vou iniciar ela aqui no meu browser. Tá aqui. Então vou puxar aqui no localhost e dar um start aqui. A parte de configuração do ambiente, onde nós vamos fazer a leitura dos dados para a parte de importação, eu vou dar uma aumentadinha aqui para ficar mais fácil. Também já vai estar disponível nos links que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mas aqui depois no vídeo, na parte de importação, eu vou criar novamente os diretórios, tá? Vou setar os diretórios novamente e aí eu vou mostrar para vocês essa etapa, tá bom? Mas vamos lá. O processo de criação de uma tabela dentro do SAS é bem simples e bem tranquilo, tá? O comando data é o comando onde eu especifico que eu estou criando uma tabela SAS. Então eu começo com o comando data e depois vem o nome da tabela. O nome da tabela ele é composto pelo nome da biblioteca, ponto o nome da tabela, tá? Que é bem simples. Depois ele vem o set. O set é da onde eu estou fazendo a leitura da tabela, né? Então, quando eu vou ler uma tabela SAS, eu preciso especificar da onde eu vou estar da onde eu estou lendo ela. Então, é o mesmo cenário: biblioteca, ponto o nome da tabela. Mesmo cenário. E depois nós finalizamos com o comando run. Esse comando run determina que esse step está sendo finalizado aqui, tá? Então, eu tenho um ponto e vírgula aqui e run, ponto e vírgula aqui. Set, que é o nome da tabela, e tudo que vem aqui embaixo do set é toda a minha estrutura lógica que eu vou desenvolver, tá? Isso daí nós vamos vendo durante o curso. Então, assim, da forma mais simplista possível, vamos fazer a leitura de uma tabela que a gente já tem aqui. Então, como eu disse, e você já deve ter passado pela parte da explicação das bibliotecas, aqui a gente tem as bibliotecas que já vêm com a própria máquina virtual. A gente vai começar aqui com SAS-Help, que são algumas tabelas que já tem aqui disponível que a gente pode trabalhar. Dentre uma delas, tem uma aqui, essa daqui, ó, CARS. Vamos fazer a leitura dela. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tabela. Então, para eu criar uma tabela, eu já sei que é através do comando data. Beleza? Biblioteca. Aonde eu quero, em qual biblioteca eu quero criar essa tabela? Em algumas bibliotecas você tem permissão e outras não. Se você não especificar a biblioteca aqui, automaticamente essa tabela vai ser criada na biblioteca temporária, que foi explicado lá na seção de bibliotecas, que é o work, certo? Se eu não especificar nenhuma tabela aqui, ela vai ser criada no work. Eu poderia simplesmente fazer assim também, ó, work, ponto, o nome da minha tabela, que eu vou colocar o mesmo nome, cars, ponto e vírgula. Enter, vou dar um set aqui. Da onde eu quero ler a tabela? Eu estou criando uma tabela chamada cars,
mas só que eu vou criar ela a partir de uma outra tabela. Então, aonde está essa outra tabela? Então, está na biblioteca sashelp.cars, que é o nome da tabela, que já me dá aqui, certo? Ponto e vírgula, aqui, run, ponto e vírgula. Então, dentro do nosso cenário, biblioteca, nome da tabela, biblioteca, nome da tabela. Sempre lembrando que o set eu vou utilizar para fazer a leitura da tabela e o data é para eu criar a tabela, beleza? Aqui no data, aqui, vamos rodar isso aqui só para que vocês vejam como é que isso funciona. Então, eu selecionei aqui e vou dar um clique aqui, ó. Se eu der um clique aqui, com aquela parte selecionada, ele só vai executar o que eu selecionei, tá? Então, beleza. Tá aqui, ó. Então, tem a tabela criada aqui. Estou no output. Tá vendo aqui? Tem results e estou aqui no output. E o que o código fez? Ele criou uma tabela chamada cars na work a partir dessa tabela do sashelp. Beleza? E aqui eu poderia desenhar qualquer estrutura lógica, criando uma variável dentro dessa tabela que ele está criando. Enfim, em alguns casos você vai ter o cenário de que você não tem permissão para escrever na tabela. Então, ou seja, dentro dessa biblioteca sashelp, eu não tenho permissão para sobrescrever essas tabelas. Então, logo vou ter um erro, tá? Então, isso acontece quando é adicionado nas tabelas algum tipo de restrição, tá? Isso também a gente consegue fazer aqui. Beleza. Isso aqui foi através do comando data step, certo? Através de um data step simples, aqui dataset, a gente criou uma tabela. A outra forma de a gente criar a tabela aqui é a gente fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó, work.cars1. Quando eu faço isso daqui, eu estou criando duas tabelas. Beleza? Aqui por espaço e eu coloco aqui o nome. Eu estou criando uma outra tabela chamada cars1. O que vai acontecer se eu rodar isso daqui dessa forma aqui? Ele vai adicionar, criar essas duas tabelas com o mesmo conteúdo. Isso daqui não está fazendo... Isso aqui é só um complemento dessa aula, mas assim... se eu quiser adicionar coisas específicas em cada uma das tabelas, eu preciso usar um comando condicional, tá? Então, tipo um if. Então, se eu sei que ali dentro dessa tabela tem, deixa eu olhar no output, tem cars, tá aqui, ó, marca. Eu tenho esse campo que é o make, que é da marca. Se eu colocar aqui, ó, se make é igual, deixa eu olhar aqui uma marca, a cura, aí eu coloco aqui a cura, então ele then output, esse comando output, ele especifica que eu estou dando uma saída desses dados para uma tabela específica ou para a própria tabela. Eu posso sobrescrever a própria tabela, tá? Se eu simplesmente definir aqui um output. Mas no caso, se eu colocar aqui simplesmente cars, então eu estou falando para ele o seguinte: quando você encontrar essa marca, a cura aqui, você vai dar um output para a tabela cars. Do contrário, você vai dar um output para a tabela cars1. Beleza? Essa é uma forma de você criar duas tabelas aqui. Você pode ter 2, 3, 4, 5, quantas tabelas você quiser, você pode criar aqui, tá? Geralmente o normal da gente utilizar é apenas uma tabela, mas você sabe que você pode criar mais de uma, tá bom? Vamos lá. Aqui, se ficou dúvida, escreva aí, deixa aí nos comentários se ficar alguma dúvida sobre isso. Mas eu vou colocar aqui para vocês a parte do PROGRAM para a parte do ProcSQL agora, tá bom? Então assim, ProcSQL, essa aqui é a estrutura básica dele, tá? Para quem já conhece SQL, isso daqui não vai ser nenhum segredo, tá bom? A gente sabe que no SQL normal, quando a gente vai criar uma tabela, a gente usa o create table, e aí a gente define aqui os campos, tudo, cria o nome da tabela aqui, né? Tabela teste e tal. E a gente cria o campo aqui. Campo nome. Vamos colocar aqui, né? Make. Ele é um varchar aqui de 10, um exemplo. Tá? E depois a gente vem e entra com aquela parte do insert, into,
normal, tá? Quando a gente está criando uma tabela. Aqui no SAS, a gente usa isso um pouquinho diferente, tá? Posso criar uma tabela dessa forma, porém, se eu seguir o mesmo cenário desse DataStep que a gente fez aqui para criar uma tabela com ProcSQL, a estrutura simples dela é assim. Então, dou um create table, nome da tabela as, aí eu venho aqui com select, seleciono os campos que eu quero trazer para a tabela, venho aqui para o from, e aí vem aqui, ó, o mesmo cenário, from, né, da onde eu estou lendo, SAS help, ponto, cars, beleza? E eu sempre finalizo com ponto e vírgula depois que eu termino toda a instrução. Então, se eu tivesse aqui um where, então eu colocaria o where aqui. Se eu tivesse um having, eu colocaria o having aqui. E sempre com ponto e vírgula no final, tá bom? Mas vamos para a estrutura básica. Tá aqui, ponto e vírgula aqui. Isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma tabela chamada teste. Vamos colocar aqui cars. Vai criar uma tabela chamada cars com todas as variáveis, porque eu não estou fazendo seleção de nenhuma, da biblioteca SASHelp. Só isso daqui já funciona e ele cria a tabela. Selecionando, executo e ele me dá um erro. SASHelp. Cars. Cars. O que está dando? Está me dando uma sintaxe de erro aqui. Vamos ver o porquê. Beleza, select. Deixa eu colocar um asterisco aqui. Esquecendo alguma coisa. sashelp.cars. Acho que é isso. Esqueci de colocar o asterisco aqui, ele reclama. Beleza? Então aqui simplesmente aqui no guide, no SAS Enterprise Guide, quando você não coloca o asterisco, ele funciona. Porque ele entende que é todas, mas aqui parece que no SAS Studio não. Mas beleza, coloquei o asterisco ali, selecionei, executei e ele criou a tabela aqui para mim. Uma abordagem super simples, bem tranquila, essa forma de você criar tabela usando o ProcSQL. Vocês sabem que aqui eu posso colocar uma vírgula aqui e criar os meus campos calculados aqui, certo? Que a gente vai ver mais para frente como trabalhar no SQL puro. A gente quando está trabalhando com dois campos, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó, a gente tem esse campo aqui que é um invoice, certo? Então vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, invoice, e vou multiplicar ele por 5, que ele está em dólar lá, só para trazer ele em formato de reais, certo? E vou colocar aqui, ó, real. E vou executar isso daqui para vocês verem o que vai acontecer. Beleza. Ele fez aqui, tá aqui o campo real. Beleza? Agora, se eu quiser usar esse campo real, eu preciso usar um comando chamado calculated, que é para usar o campo calculado. No SQL eu não consigo fazer isso, mas aqui no SAS ele me permite que eu faça. Então, um exemplo, se eu quiser dividir isso por 5, outra vez, dividir isso por 5, um exemplo, tá? Então, coloca aqui, ó, calculated real dividido por 5. E coloca aqui, ó, dólar. Só um exemplo, tá? E executo. E aí eu já consigo usar aquele campo trazendo exatamente o valor calculado, certo? Retornando ele aqui para o dólar. Beleza? Então tem o valor real. Então sempre quando eu vou usar no SQL um próprio campo que eu já tenho criado, eu uso esse comando aqui que é o calculator. Beleza, pessoal? Essas aqui são as duas formas de eu criar tabela aqui dentro do SAS, né? Dentro do SAS para criar tabela. Existem outros passos com outras procedures para a gente criar também. Só que as principais que a gente vai utilizar é o DataStep e o ProcSQL. E é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Se ficou alguma dúvida sobre isso, não deixe de comentar aí, porque, assim, é muito importante que vocês entendam o que está sendo passado aqui, né? Essa parte de criação de DataStep, que é bem simples. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode comentar aí que eu vou ajudar vocês da melhor forma possível. Beleza, pessoal?
Agradeço mais uma vez e espero vocês no próximo vídeo, que o nosso conteúdo vai ser sobre a parte de importação de arquivos. Tem uma parte muito importante lá que eu quero mostrar para vocês, que é um desafio assim de todo mundo quando está trabalhando com arquivos, né? Que é a parte de importação de arquivo que não tem estrutura. E eu vou mostrar isso para vocês também. Beleza, pessoal? Mais uma vez, valeu. Se inscreva aí no canal. Dê o joinha se vocês curtiram o vídeo. E espero vocês no próximo.